Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos um estudo sobre o método dos 2 vatímetros, que consiste em medir a potência total de um sistema trifásico utilizando apenas 2 instrumentos, ou seja, 2 vatímetros. Então, a gente vai demonstrar isso aqui hoje, como é que isso matematicamente ocorre. Beleza, e quais são as bases para a gente começar a entender esse problema? Primeiro, como é que a gente calcula a potência em um sistema de corrente alternada? A potência complexa ou potência aparente, ela vai ser o fasor de tensão multiplicado pelo fasor de corrente conjugado. E a gente sabe que esse S, que é a potência complexa, esse S chama potência aparente. O P, que é a parte real, é a potência ativa, responsável pela efetiva realização do trabalho. E a potência Q, que é a potência reativa. Essa potência ela se deve aos efeitos e fenômenos de campo elétrico e campo magnético causados por capacitores e indutores. Então vamos lá começar a nossa solução. Bom, então de onde que a gente vai partir? Nós vamos partir do estudo das potências em um sistema trifásico comum. Depois a gente vai montar um mecanismo de medir essas potências com apenas 2 instrumentos, no caso 2 vatímetros. Então vamos lá. Num sistema trifásico comum, nós vamos considerar a sequência ABC positiva e aí a gente só faz algumas considerações para que a gente comece a fazer os cálculos. Veja, se nós estamos na sequência ABC positiva, vamos considerar a fase A com a referência no 0 grau. Então a fase B está defasada de A de 120 graus e a fase C está defasada de B mais 120 graus. Portanto, VAN, que é a tensão fase A neutro, é V, ou seja, a amplitude, com ângulo de 0 graus. VBN está atrasado 120, portanto tem a mesma amplitude, só que atrasada de 120 graus. E VCA tem a mesma amplitude, só que está atrasada agora de 240 graus. Só que 240 e 120 são ângulos replementares, portanto, o 120 equivale ao menos 240. Muito bem. Só que outro fato que nós podemos calcular aqui, nesse sistema, que é a representação fasorial, são as tensões fase-fase. Portanto, a gente quer calcular quanto que é a tensão, como a gente está na sequência positiva, nós vamos sempre calcular AB, BC, CA. É sempre assim. Então, é bem fácil de você ver pela figura, mas você poderia fazer essa operação com números complexos e a gente chegaria nesse resultado aqui. Por quê? O que é o AB? Simplesmente eu inverto esse vetorzinho B aqui e vou somá-lo com A. Então vai ficar A menos B. Então, como eles são iguais, aqui dá um ângulo de 60 graus, né? Como eles são iguais, o tamanho deles é igual. Aqui entre eles vai ter um ângulo de 60 graus. O vetor resultante vai estar exatamente na bissetriz, portanto 30 graus. E a sua amplitude vai ficar multiplicada por raiz de 3. Portanto, o AB é raiz de 3V, que é a amplitude, ângulo de 30 graus. Aí, se você descobriu esse, você pode calcular manualmente os outros, ou simplesmente seguir a mesma regra. De A para B, você defasa 120. De A para C, você defasa 240 graus. Então, de AB para BC, eu vou defasar 120. Então, 30 menos 120 dá menos 90. E aí, de A para C, eu vou defasar 240 graus, que significa adiantar 120 graus. Portanto, 30 mais 120, 150. Então, essas aqui são as ferramentas básicas que nós vamos utilizar para determinar as correntes e depois calcular as correntes. Determinar as correntes e depois calcular as potências. Então, vamos lá. Sem prejuízo de generalidade, a gente está fazendo aqui para o esquemático mais simples, para a topologia mais simples, que é uma topologia estrela-estrela. E ainda, nós estamos considerando que as cargas estão equilibradas. A gente está chamando que ZC, ZB e ZA têm o mesmo valor. É um R, um módulo com ângulo θ. Beleza. Então a gente está num sistema estrela-estrela equilibrado em tensões e equilibrado em carga. Equilibrado em fases e equilibrado em carga.
Por que a gente está fazendo isso? Só para facilitar as contas, para facilitar a visualização. Mas o que nós vamos demonstrar aqui vale para qualquer sistema. Então, seja um sistema estrela-delta, um sistema delta-delta, o procedimento vai ser, as contas obviamente vão ser diferentes, no entanto, os resultados serão os mesmos. Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente determina? E olha, eu vou utilizar esse raciocínio aqui. Eu vou determinar só uma corrente, e aí eu vou defasar ela de 120 em relação a V, e adiantar ela de 120 em relação a C. Portanto, a gente só vai calcular a corrente A, e depois a gente já tem por garantido as demais correntes. Então, como é que a gente calcula a corrente IA? Vou fazer em preto aqui. Ora, IA será a tensão, no caso VAN dividido por ZA. Perceba que é como se isso aqui fosse lá em circuitos normal, circuitos CC, né, corrente contínua. A gente tem uma fonte e uma resistência aqui. Então, eu pego simplesmente a diferença de potencial, divido pela resistência, que eu tenho a nossa corrente. Então, a gente sabe que será o VAN dividido pelo ZA. Só que o nosso ZA é igual ao nosso ZB, que é igual ao nosso CC, que é um R θ. Então, vamos colocar aqui sobre Z. Beleza. Então, só colocar esse pontinho aqui para indicar que a gente está trabalhando com fasores. Muito bem. Nosso IA será, portanto, VAN, V, fase zero, dividido por R, o ângulo θ. Bom, como é que a gente faz essa operação? Simplesmente divide os módulos aqui e subtrai os argumentos. Então, nós teremos que a corrente IA será V sobre R. Aí a gente pode fazer essa consideração aqui. Fazendo essa consideração aqui, ó, que V sobre R é igual a I, que é o módulo da corrente, a amplitude dessa corrente. Claro que nós estamos aqui trabalhando em valores eficazes. Muito bem, por quê? Essa expressão aqui, ela teria uma pequena correção se nós estivéssemos trabalhando com valores pico a pico, certo? Os valores máximos de amplitude. Bom, então vamos lá. IA será V sobre R é o nosso I, com um ângulo de menos θ, né? Porque é 0 menos θ. Menos θ. Isso, obviamente, em ampere. Beleza, feito isso, IB e IC já estão determinados, a gente só precisa fazer uma pequena alteração na fase. Por quê? IB vai estar defasado de IA de 120 e o IC vai estar defasado de IA de 240. Então, vamos escrever quem são IA, IB, IC e pronto. Então, o IA já está ali. O IB, como é que a gente vai fazer? O IB, então eu vou escrever as três para ficar nesse padrão aqui. Ó. IA será igual a I com ângulo de menos θ. IB será igual a I com ângulo de menos θ menos 120. Veja como é simples. IC será igual a I com ângulo de menos θ mais 120. Muito bem. Então, nós já determinamos todas as correntes e nós temos todas as tensões. O que a gente pode fazer? Utilizar essa expressão aqui para determinarmos as potências. E, veja só, princípio da conservação da energia. Toda a energia disponibilizada por esse sistema de fases tem que estar aqui no sistema de cargas. Então, a gente vai utilizar o princípio da conservação da energia, em que a potência total será a soma das potências em cada carga. Então, vamos fazer isso. Quem vai ser o SA? Vou colocar aqui
para a gente dividir e ficar organizado. Quem será o SA? Bom, o SA da nossa expressão vai ser a tensão vezes o fasor tensão vezes o fasor corrente conjugado. Então, beleza. Quem que é o conjugado desse cara? Basta que nós troquemos aqui o sinal do ângulo. Então, será quem que é a tensão? V fase zero. V fase zero multiplicado pelo conjugado desse cara, que é I fase θ. Então, SA é igual a V I fase θ. Porque 0 mais θ é θ e V vezes I, beleza, V vezes I. Muito bem. Então a gente tem essa potência aqui primeiro. SB será tensão VBN, V fase menos 120. Multiplicado pela corrente B conjugada. Então eu vou trocar o sinal de tudo isso aqui, vai ficar θ mais 120. Então vai ficar I θ mais 120. Muito bem. Fazendo essa operação, nós teremos amplitude V vezes I. Então, SB. V vezes I. E olha só que legal o ângulo. Olha o que está acontecendo. Menos 120 mais 120, zero. Sobra só o θ. Então, fica V vezes I vezes θ. VI, ângulo θ. Então, perceba que as potências, quando a gente está num sistema equilibrado, isso aqui seria diferente. Num sistema desequilibrado, as potências serão iguais em cada uma das cargas, porque as cargas são iguais, né? Então, beleza. Vamos finalizar agora com o nosso último, que é o SC. Então, o nosso SC será V fase tensão, V fase 120, multiplicado pelo fasor corrente conjugado. Então, basta trocar o sinal desse cara aqui. Então, vai ficar θ menos 120. Então, I θ menos 120. E não é surpresa, vai dar a mesma coisa. SC é igual a VI com ângulo de θ. Bom, então o que a gente pode dizer? Que a potência total, nosso S total, é igual a 3 VI ângulo θ. Então essa aí é a nossa potência total. Só que, geralmente, quando nós estamos em um problema, os valores que eles nos fornecem não são valores fase neutro, por exemplo. Aqui, esse V é uma tensão de fase neutro. Então, veja, o que eles fornecem para nós são valores de linha. E quem seria o valor de linha? Seria, por exemplo, uma tensão fase AB. Então, o que a gente pode dizer desse módulo em relação a esse módulo? Concorda que daqui para cá, nós simplesmente multiplicamos por raiz de 3? Então, eu vou escrever isso aqui nesse cantinho aqui. Ó. Nós temos que a tensão de linha é igual a tensão de fase vezes raiz de 3. Portanto, a tensão de fase, que é, no caso, isso aqui seria a tensão de fase, é VL sobre raiz de 3. Então, isso aqui que nós encontramos é para a tensão de fase. Então, se nós substituirmos a tensão de fase pela tensão de linha, a gente precisa apenas fazer essa correção, que é colocar VL, tensão de linha, sobre raiz de 3.
É exatamente o que está escrito aqui. Ó. Daqui para cá, o que multiplicou? Multiplicamos por raiz de 3. V, e aqui é raiz de 3V. Então, se nós tivermos aqui, basta que nós dividamos isso aqui por raiz de 3. Então, existe uma outra forma de nós escrevermos essa expressão, considerando agora as condições de linha. E perceba, nesse caso aqui, que é estrela-estrela, atenção, as correntes, elas são correntes somente corrente de linha. Tá vendo? O IA, esse A é o mesmo que está passando aqui. O IB é o mesmo que está passando aqui. O IC é o mesmo que está passando aqui. Se fosse um sistema delta, aí teríamos correntes de linha e correntes de fase. Portanto, vamos calcular as correntes, essa expressão, em relação aos parâmetros de linha. Então, vamos lá. Nosso S total pode ser, portanto, escrito como sendo 3 vezes a tensão de linha sobre raiz de 3, VL sobre raiz de 3, vezes a corrente, que no caso é a própria corrente de linha, com ângulo θ. Então a gente tem essa expressão aqui. E a gente pode melhorar ela um pouquinho. Por quê? Vamos lá. Racionalizando isso aqui fica raiz de 3 sobre 3. Então fica VL raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a VF. Se nós substituirmos isso, perceba, 3 com 3 vai embora. Então fica simplesmente um raiz de 3 VL e L ângulo θ. Então, eu vou substituir isso aqui por raiz de 3 VL e L ângulo θ. Lembrando, esse VL aí é um módulo, tá? Eu não tô pegando a tensão de linha total, né? Que seria o módulo e o ângulo. Então, a gente só está trabalhando aqui com o módulo. Isso aqui é só uma adequação algébrica. Então, existem dois formatos. Esse aqui e esse aqui. Bom, no método dos 2 latímetros, por que a gente está fazendo isso? Nós precisaremos entender dessa expressão aqui. Porque fazendo essa expressão aqui, a gente consegue obter lá no método dos 2 latímetros uma comparação. Então, eu vou pegar esse número complexo aqui e vou abrir ele agora. Então, eu vou apagar essa parte e abrir esse camarada aqui para a gente entender quem será a potência ativa e quem será a potência reativa. Bom, então, no quadro anterior a gente chegou a esse ponto. Vamos abrir essa potência aqui. Basta que nós peguemos a parte real, vai ser vezes o cosseno desse cara, e a parte imaginária, J seno desse cara. Então, nosso S total será raiz de 3 VL e L cosseno de θ mais J raiz de 3 VL e L seno de θ. Bom, meus amigos, agora a gente já tem todas as ferramentas necessárias para que a gente consiga aqui montar um sistema e aí sim aplicar o método dos 2 latímetros. Que com 2 instrumentos somente, intuitivamente a gente precisa, se nós temos 3 fases, serão necessários 3 instrumentos, mas não. Com apenas 2 instrumentos, a gente vai conseguir medir a potência total de um sistema. Então, essa aqui é a potência ativa total. E essa aqui é a potência reativa total. Vou escrever assim, que é total. Então vamos lá. Agora eu vou apagar todo o quadro. Vou escrever novamente o diagrama fasorial, porque a matemática e a física é uma coisa muito interessante. Lembra lá em circuitos com corrente contínua? Quando a gente arbitra um sentido de uma corrente, só que aí o cálculo algébrico nos informa que a corrente deu um resultado negativo,
você se pergunta, existe corrente negativa? É óbvio que não, né? Corrente não vai ter sinal negativo ou positivo, porque ela não é um escalar. Então, o que significa aquele sinal negativo? Ele simplesmente significa que o sentido que você arbitrou é, na verdade, o contrário. Portanto, valores algébricos podem, às vezes, não ter significados físicos, mas eles são importantes, porque com esses valores algébricos a gente consegue determinar o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Então, para resolver o método dos 2 watímetros, a gente vai utilizar uma tensão que não tem significado físico, só que ela tem significado algébrico e vai nos permitir calcular efetivamente a potência total com os 2 instrumentos de medida, que são os 2 watímetros. Então vamos lá, vou apagar todo o quadro e a gente vai desvendar o método dos 2 watímetros. Até lá! Bom, meus amigos, estamos quase no fim. Agora a gente vai entender de fato o método dos 2 watímetros. Vamos lá. Então, como é que é a topologia aqui? De novo, faça essa consideração porque ela é importante. Estamos aqui considerando o sistema estrela-estrela equilibrado. Mas, de fato, essa teoria se aplica a qualquer sistema, esteja ele equilibrado ou desequilibrado. A gente está fazendo equilibrado e na topologia estrela-estrela, veja agora, sem o neutro, para facilitar as contas, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular? Bom, na linha A eu coloquei o watímetro 1 e na linha C eu coloquei o watímetro 2. O watímetro é um instrumento que vai medir somente potência ativa. Ele não é capaz de medir potência reativa. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com números reais. Portanto, a potência reativa total, ela não tem nenhum significado físico bem definido. Então, a não ser uma energia que ela existe, que ela é gasta, só que ela não é efetivamente transformada em trabalho, né? Então, beleza. Bom, na linha A gente sabe que vai ter a corrente IA. Na linha B, a gente sabe que vai ter a corrente IB. A gente pode arbitrar dessa forma aqui. E na linha C, a gente sabe que vai ter a corrente IC. Beleza. E aqui a gente também vai utilizar uma tensão que também não tem significado físico, que é a tensão UCB, porque ela nem existe na sequência positiva ABC. Mas veja só. O que eu precisaria para medir a potência desse watímetro? Nós temos uma bobina de corrente e uma bobina de tensão. Essa bobina de tensão, ela está pegando a tensão de A para B, certo? Então, que conta que ele está fazendo? Ele está pegando a parte real, então eu vou pegar aqui RE, a parte real dessa multiplicação aqui, ó, que seria o UAB vezes a corrente de linha IA conjugada. Beleza, então ele está pegando essa parte real, mas vamos trabalhar a integralidade disso aqui, ou seja, parte real e parte imaginária, para que a gente consiga entender fasorialmente. Veja só, o IA é I menos θ, então o IA conjugado será I θ. Beleza. E o AB é V raiz de 3 ângulo 30. Só que esse V raiz de 3 ângulo 30, a gente pode espertamente chamar ele de VL, que é a tensão de linha. Então, VL, ângulo 30. E do mesmo modo, esse cara aqui, que é o VL. Beleza. A gente está primeiro raciocinando com A. Muito bem. Então, vamos lá. A gente pode trocar isso por VL, ângulo 30. Então, literalmente, essa expressão seria o quê? O AB, o fasor OAB, VL, ângulo 30, multiplicando I, que será I, ângulo θ, porque a gente está pegando o conjugado. Então, fica I, ângulo θ. Olha só que legal, meus amigos. Isso aqui vai nos dar o quê? Como argumento final, 30 mais θ. E o produto VL e L. Por quê? Esse A, quanto IB, quanto IC, tem amplitude e L. É claro que eles estão defasados em ângulo. Como a gente vai ver aqui, ó. O IA é I
menos θ, e o IC é I menos θ mais 120. Então, esse I aqui, a gente está chamando ele simplesmente de IL, certo? É isso que eu estou fazendo. A gente só está dando nome às coisas. Como a gente quer a parte real, a gente sabe que a parte real está associada ao cosseno, e a parte imaginária está associada ao seno. Então, meus amigos, olha só que legal. Isso aqui é simplesmente o VL vezes o IL, que multiplica o cosseno disso aqui, 30 mais θ. Cosseno de 30 mais θ. Opa. 30 mais θ. Então, o que é isso? É a potência medida pelo vatímetro 1. E como ele mede somente potência ativa, a gente vai chamar isso aí de P1, certo? Ou W1, se você preferir. Mas geralmente W está associado à energia, né? Que a gente está medindo potência. Bom, então eu vou chamar esse cara aqui de P1. Feito isso, agora vamos para o outro vatímetro, para o outro instrumento. Veja só, eu vou ter uma bobina de corrente que está medindo a corrente IC e uma bobina de tensão, mas só que essa tensão que ele está medindo agora não é mais a BC, a UBC, e sim a UCB. Só que essa tensão ela não tem significado físico, mas ela tem significado algébrico e vai nos permitir calcular tudo que tem aqui. Então vamos determinar essa tensão. Veja só como é fácil. Aqui eu tenho, vamos pensar em vetores. Aqui a gente tem um vetor de tensão B e aqui a gente tem um vetor de tensão C. O CB significa eu fazer C menos B. O que significa menos B? Basta eu inverter a ponta da seta. Então, se eu estou aqui no ponto B, percorri o caminho da seta, cheguei a quem? Ao ponto C. Então eu fui de onde para onde? Na menor distância. Eu fiz isso aqui, né? E olha só, meus amigos, aqui é 120 graus, certo? Então, tá claro quanto é que é a fase desse cara, né? Porque aqui, ó, se aqui é 120, então aqui é 60 graus. Beleza. Aqui é 90 graus. Aqui é 30 graus. Então, quanto é que tem que ser aqui? 60 graus. Quanto vai ser a fase do vetor UCB? Fase 90. Então, tá muito claro, né? Que isso aqui é fácil de ver. Então, outra forma de visualizar que isso aqui é 60, alternos e termos, né? Beleza. Show de bola. E acabou o nosso problema, porque a gente vai pegar agora a medida do vatímetro 2, que vai ser a parte real de UCB pelo IC conjugado. Veja que eu estou pegando o IC porque é a corrente que passa nessa bobina. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Veja só, vamos raciocinar. Aqui eu tenho VL ângulo 90, mais vezes o IL conjugado. Então, vai ficar IL θ menos 120. Então, vamos fazer isso. VL ângulo de 90, IL ângulo de θ menos 120. Estou pegando o conjugado. Então vai ficar VL e L e o argumento resultante. θ menos 120 mais 90 menos 30. Então isso aqui vai ficar VL e L com ângulo de θ menos 30. Certo? Com ângulo de θ menos 30. Ou menos 30 mais θ, conforme a gente queira escrever. Tanto faz. Bom, então, como esse camarada ele só mede potência ativa, a gente vai precisar pegar a parte real desse número. E a parte real está associada ao cosseno. Então, isso aqui, meus amigos, é, sem dificuldade nenhuma, VL e L cosseno desse ângulo, θ menos 30. Ou 30, ou θ, ou desculpa, menos 30 mais θ. Vou escrever assim só para colocar o número embaixo de número e incógnita ou letra embaixo de letra. Beleza?
Então, nosso problema acabou. Porque isso aqui nós vamos chamar de P2. E aí, qual vai ser a nossa brilhante ideia? Ora, por que não somar essas duas coisas e ver no que dá? Por que não subtrair essas coisas e ver no que dá? Né? Então, vamos fazer isso. Aí a gente só precisa de uma matemáticazinha muito básica, que é o cosseno da soma e o cosseno da diferença, né? Então, como é que a gente sabe resolver esse problema aqui? Eu vou apagar esse quadro aqui, ó. E vou apagar o desenho. Então, vamos lá. A gente não precisa mais do desenho, ele só serve de início para facilitar a visualização, mas agora não há necessidade do desenho. Bom, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Ó? Eu vou somar P1 e P2. Então, eu vou escrever aqui. P1. Quem é o P1? VL e L, cosseno. Agora eu vou mudar, θ mais 30. Isso em watts. Certo? Potência, a unidade de potência é o watt. P2. VL e L, cosseno de θ menos 30. Isso também em watt. Aí qual que é a matemática que nós vamos utilizar? Simples, né? Cosseno de A mais B, ou A mais ou menos B, é igual a cosseno A, cosseno B, menos mais seno A, seno B. Então, para o primeiro caso, veja, como eu vou somar os dois, eu posso colocar logo em evidência aqui em VL e L. Então, vamos lá. Somando P1 e P2. Então, P1 mais P2 será igual a VL e L, cosseno de θ mais 30. Cosseno de θ mais 30, cosseno 30, cosseno θ, cosseno 30. Então, cosseno θ, cosseno 30. Aí, veja só, menos seno θ, seno 30. Só que aí vamos olhar para o de baixo. Cosseno de θ menos 30. Cosseno θ, cosseno 30, mais seno θ, seno 30. Então, essa parte do seno aqui vai embora. Acaba. Então, não tem. Então, vai ficar mais cosseno θ, cosseno 30. Acabou. Vamos ver aqui que isso vai resultar para a gente. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui dá duas vezes cosseno θ, cosseno 30. P1 mais P2 será, portanto, duas vezes cosseno θ mais cosseno 30. Então, duas vezes VL e L, cosseno θ, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E esse 2 com esse 2 a gente pode cancelar. E olha só o que a gente teve. P1 mais P2 é igual a raiz de 3 VL e L, cosseno 30, cosseno θ, perdão. O que é o P1 mais P2? Olha só aqui, meus amigos. Está escrito aqui no quadro que a gente obteve lá na análise do sistema trifásico normal. É a potência ativa total. Então, isso aqui, potência ativa total. Beleza. Agora a gente vai ter qual é a próxima brilhante ideia. Olha, se nós somamos, por que a gente não subtrai um do outro, né? Então, intuitivamente, qual que é mais fácil de subtrair? Bom, se nós fizermos P1 menos P2, a gente vai ficar com menos 2 seno θ seno 30, isso de cabeça. Mas, se fizermos P2 menos P1, nós vamos ficar com 2 seno θ seno 30. Então, é muito melhor a gente fazer P2 menos P1 do que P1 menos P2 para a gente ficar sem esse sinal negativo aí.
Então vamos fazer isso. Fazendo P2 menos P1. Então tá. Quem que é o P2 menos P1? Bom, o P2 vai ser cosseno θ, cosseno 30 mais seno θ, seno 30. O P1, cosseno θ, cosseno 30 menos seno θ, seno 30. Como eu vou fazer um menos, multiplicar tudo o P1 por menos, então vai ficar menos P1 menos cosseno θ, cosseno 30 mais seno θ, seno 30. Então P2 menos P1 vai ficar 2 vezes VL e L seno θ, seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Aí é meio. Seno de 30 é meio. Então esse cara com esse cara vai embora. Então P2 menos P1 é igual a VL e L seno de θ. Aí, meus amigos, basta a gente observar aqui, ó, que o Q total, a potência reativa total, ela é VL e L seno θ, só que multiplicado por raiz de 3. Então, o que é que falta para a gente chegar em raiz de 3 aqui? Ora, basta multiplicar dos dois lados da equação por raiz de 3. Assim sendo, P2 menos P1 multiplicado por raiz de 3 é igual a raiz de 3 VL e L seno θ, que isso aqui é justamente o Q total. A potência reativa total. Demonstrado assim, portanto, o método dos dois vaquímetros. Brilhante, não é? Com uma bela revisão de sistemas trifásicos e potência de sistemas trifásicos, nós encerramos mais essa aula. Até a próxima oportunidade.